Bom dia, estamos de volta hoje com mais uma live do Viver Bem com Você. Hoje contamos com a presença do Dr. Persis Araújo, mastologista. Eu sou Yanara e vamos iniciar aqui hoje com vocês. Câncer de mama é a neoplasia maligna das mamas, né? É o segundo câncer em frequência, né, entre as mulheres e é o de maior mortalidade, né? Ele é originado do epitélio dos ductos e dos lóbulos da mama. É um conjunto de fatores ali criando no microambiente tecidual, né, fatores imunológicos, fatores endocrinológicos associados a genéticos e epigenéticos que geram a mutação ali na célula do epitélio e ela vai se proliferando, né, de forma desorganizada com capacidade de invasão loco, regional e para outros órgãos também. Existe alguma medida preventiva, doutor, que possa, para o não desenvolvimento do câncer de mama? Quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, a gente enfatiza mais a prevenção secundária, né, que é fazer os exames de rastreamento, que é quando a gente pesquisa nas mulheres assintomáticas, né, através da mamografia e do autoexame, lesões iniciais, né, para prevenir lesões avançadas, né? Então, isso a gente fala de prevenção secundária, que é estimular os exames de rastreamento. Mas você tem como eliminar também alguns fatores de risco, né? Você tem aqueles fatores ambientais, que esses são os mutáveis, né, que a gente pode mudar. Vou citar alguns exemplos, né? Você tem a obesidade, sobrepeso, principalmente na pós-menopausa. A gente sabe que ele está associado ao aumento de risco para alguns cânceres de alguns subtipos, principalmente os luminais. Então, se a gente consegue manter o peso adequado, evitar a obesidade, a gente está, de forma indireta, reduzindo o risco, né? Então, assim, é uma forma também de prevenir. Além disso, tem o etilismo, que a gente sabe que se você fizer a ingesta de, no mínimo, 3 vezes por semana, ou seja, um etilismo de forma regular, acima de 10 gramas, né, de bebida, isso também é um fator de risco significativo. Então, assim, isso assim, são alguns fatores de risco que são mutáveis e que você pode colocar como uma forma de redução de risco e uma proteção, de uma prevenção. Mas quando a gente pensa em câncer de mama, a gente pensa mais na prevenção secundária, que é fazer o rastreamento, né, para detectar a lesão de forma precoce e reduzir a mortalidade. Certo. Ô, doutor, existe algum sintoma do câncer de mama ou a gente só consegue descobrir, no caso, assim, precocemente a partir dos exames que o senhor acabou de falar? Então, os exames é aquela paciente assintomática, né? O rastreamento é para paciente assintomática, que ela não sente nada na mama. Mas, com relação a sintomas, você tem uma exposição clínica diversa, né? Desde lesões iniciais, que você só palpa um nódulo pequeno que você consegue detectar na palpação, como algumas alterações que se apresentam de acordo com o avançar da doença, como espessamento de pele, linfonodo axilar palpável, né? Um infiltrado mais difuso da neoplasia na mama, retração da papila, descarga papilar, né, até aquelas lesões metastáticas, né, com lesões em outros órgãos. O aparecimento clínico ele é diverso, né, mas vamos colocar assim, se você me perguntar o mais comum, eu te falar que era um nódulo palpável. Né? E nem todo nódulo, doutor, é câncer, né? Com certeza. Toda vez quando aparece um nódulo, tem uma série de características que a gente avalia para ver se o nódulo é benigno ou se ele é suspeito de câncer, né? E baseado nessas características é que a gente vai indicar a biópsia, né? Qual a melhor biópsia para ser feita. Mas nem todo nódulo é câncer, nem todo câncer ele aparece também como um nódulo. Né? Uma coisa a gente tem que ser diferenciada, né? E quais são os exames, doutor, para estar realizando anualmente? Se ele tem que ser realizado anualmente ou existe outro tipo de prazo para a detecção precoce do câncer de mama? Ok. Então, a periodicidade
E a data de início dos sintomas, aliás, e a data de início do exame da mamografia, ela altera, tem uma divergência de acordo com algumas instituições, né? Então, tem algumas instituições que recomendam a partir dos 40 anos, tem outras a partir dos 45 e outras a partir dos 50. Aqui no Brasil, a gente segue principalmente a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, o Colégio de Radiologia, que recomendam mamografia como exame de rastreamento a partir dos 40 de periodicidade anual, né? E é isso, e o exame de escolha para rastreamento é a mamografia, né? Muitas vezes os pacientes chegam já com aquele kit completo, mamografia e ultrassom, mas assim, o ultrassom ele é muito útil nas mamas mais densas, né? Então acaba que ele é usado com muita frequência, mas o exame de rastreamento é a mamografia para aquelas pacientes de população média, que não tem fatores de risco significativo, de risco médio, né? Já as de alto risco, né, que a gente tem alguns modelos matemáticos para estipular o risco que a paciente tem de ter câncer, nas que são de alto risco, a gente, além da mamografia, a gente faz a ressonância magnética também. Né? Certo, doutor. O senhor agora falou dos riscos, ó, alto, médio, baixo. E quais são esses riscos, doutor, do aparecimento do câncer? Foi uma pergunta aqui do nosso seguidor. Então, como assim, eu já tinha começado a falar, né? O câncer de mama ele é multifatorial, né? Tem aquele microambiente ali tecidual que gera a mutação, ele é influenciado por fatores imunológicos, endocrinológicos, genéticos e epigenéticos, né? Existem aqueles fatores que são intrínsecos próprios do indivíduo e outros que são extrínsecos, né? São vários, né? Acho que eu vou colocar aqui os mais frequentes, né, que a gente vê que as pacientes têm mais dúvida. Mas com relação à história hormonal da mulher, pacientes que têm a primeira menstruação muito cedo, que a gente chama menarca precoce, ou a menopausa tardia, elas são mais expostas por mais tempo ao estrogênio, então é um fator de risco, né? Pacientes nulíparas que nunca engravidaram também é um fator de risco, porque a gente tem umas células, né, nos lóbulos que são tipo 1 nas nulíparas e tipo 3 nas que já tiveram gestação e que amamentaram. Então, assim, essa diferenciação para o tipo 3, elas são menos sensíveis ao câncer de mama. Do que outras. Tem outros fatores também, por exemplo, a amamentação, fator protetor, né, dos mutáveis, como eu te falei, a obesidade é um fator de risco, né, etilismo é um fator de risco. Tabagismo também, né, doutor? Tabagismo também. Ele não é tão importante quanto o etilismo para a mama, né? Para a mama. Mas também tem alguns trabalhos que mostram uma associação. Mas é esses. Certo. Doutor, tem uma pergunta que ela estava lá no final, mas eu vou subir, já que a gente está falando dessa questão do risco. E perguntou assim, qual a relação existente entre a reposição hormonal em mulher com menopausa precoce e o aparecimento do câncer mamário? Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram a associação, ou seja, assim, aumento de risco para pacientes que fazem reposição hormonal combinada, né, com estrogênio e progesterona nos primeiros 5 anos, né, e após os 5 anos, mesmo só com estrogênio. Então, assim, a reposição hormonal, a gente não pode negar que ela tem uma associação, né, é um fator de risco, né, mas assim, também não é que não possa ser feita, ela deve ser feita naquelas pacientes que realmente têm necessidade, mas você tem que ponderar, né, de acordo com os riscos que essa paciente já tem. Se ela já é uma paciente de alto risco, por já ter uma história familiar, aí você tem que pensar 2 vezes se você vai indicar essa reposição hormonal, né? Cada caso tem que ser individualizado, né? Cada sintoma depende muito dos sintomas que as pacientes estão sentindo, né? Não é toda paciente que você vai indicar reposição hormonal. E nessas pacientes que já têm um risco aumentado, é recomendado que se avalie mais critério, né? Mas também não é uma coisa que impeça, né? Não está contraindicado você fazer reposição hormonal. Certo. E no caso, doutor, das pessoas que usam, no caso as mulheres que usam anticoncepcional, é nessa mesma linha de pensamento também a questão
do aparecimento do câncer? Isso. Então, até algum tempo atrás, né, vamos falar 2016, a gente sempre achava que tinha uma correlação, mas os trabalhos falavam que não, né, para anticoncepcional. Né? Acho que não sei se foi final de 2016 ou 2017, saiu um trabalho dinamarquês que associou um pequeno aumento de risco, né, para os anticoncepcionais, mesmo em dose baixa. Mas assim, é um pequeno aumento de risco que ele está muito mais correlacionado com a idade precoce, quando se começa com a idade precoce. Mas é uma coisa que também que você deve conversar, né? E de forma nenhuma você não deve deixar de usar por causa disso. Mas você tem que saber, né, ter o conhecimento que tem uma associação, um risco pequeno, mas que tem. Mas ele é muito, o anticoncepcional é muito importante, né, para o planejamento familiar, para a saúde. Então, assim, agora é importante a gente saber que existe e até evoluir mais nos estudos também com essa ligação. E até mesmo porque cada caso é um caso, né? Cada pessoa ela tem que ser avaliada como um todo. Exato. Na relação da prescrição da medicação, que é médica e não é legal, né, as pessoas estarem fazendo automedicação. Tem uma paciente que perguntou que tem dores nos seios, fortes dores nos seios. Isso pode dizer que ela está com câncer, tem um nódulo? A queixa de dor na mama é a queixa mais frequente no meu consultório. Assim, no meu consultório, acho que de todo mastologista, né? É muito frequente as mulheres sentirem dor na mama, né? A gente estima que cerca de 70% das mulheres elas sentem dor na mama. E na grande maioria das vezes a gente não encontra nenhuma doença causando a dor, né? Logicamente que ela tem que ser bem avaliada, né? A gente tem que excluir as doenças, mas na grande maioria das vezes essas dores na mama estão mais correlacionadas com alterações fibrocísticas, ou até mesmo com as dores na parte esquelética, né? Na parte de trás da mama. O câncer de mama, na grande maioria das vezes, ele não dói, né? Tem situações pontuais que ele pode também estar associado à dor. Às vezes tem uma reação inflamatória em volta do tumor, tem uma reação desmoplásica mais exacerbada em volta dele e ele fica mais sensível e causa dor também. Mas também é a menor parte das vezes, né? Dificilmente você vai encontrar uma paciente que só sente dor e isso seja um câncer, né? É muito improvável. Mas assim, toda paciente que tem algum sintoma na mama, a gente tem que investigar, tem que examinar, tem que ver se ela tem alguma doença ou não. Mas dor na mama é um sintoma muito frequente e na grande maioria das vezes ele não está associado à doença, né, na mama. E até mesmo existem aquelas dores, né, doutor, do período pré-menstrual. As mulheres podem até acabar confundindo, né, porque as mamas, é normal que elas ficam um pouco mais edemaciadas, um pouco mais sensíveis, né? Exatamente, certíssimo, isso mesmo. Outra beneficiária perguntou: tenho um nódulo na mama direita, posso desenvolver um câncer? Tanto faz mama direita ou mama esquerda, né? Mas assim, toda vez quando tem um nódulo, tem uma série de características que a gente avalia para ver se o nódulo é benigno ou se ele é suspeito de câncer, né? Dependendo das características dele, aí a gente indica fazer biópsia para saber o que ele é. Se o nódulo é benigno e a gente tem certeza que ele é benigno, ele não vai virar maligno, né? Mas aí você tem que passar por uma propedêutica, né? Por uma série de avaliação para ter o diagnóstico, né? Diagnosticando ele como benigno, né? Ele não vai virar. É muito frequente as pacientes terem fibradenoma. Fibradenoma é um tumor benigno de mama que cerca de 30% das mulheres têm, né? E o fibroadenoma ele não está associado a câncer, a evolução para câncer, né? Então tem áreas de fibrose, tem áreas de alteração fibrocística que dão imagens de nódulo, né? E nada disso é câncer. Agora a gente tem que avaliar e ter certeza que elas são essas alterações, né? A gente só vai poder dizer que não é câncer depois que avalia que tem o diagnóstico definitivo, né? Depois de um exame, no caso de uma biópsia? A gente tem duas formas de dizer que o nódulo ele é benigno, né? Ou se faz a biópsia, né? O ideal é que seja com estudo histopatológico, né? Biópsia com agulha grossa, ou se o nódulo ficar estável com características benignas por 3 anos. Aí a gente também pode dar esse diagnóstico mesmo sem biópsia. Entendi.
Doutor, e qual é a diferença entre os nódulos e os cistos mamários? Ok. Então, o nódulo é um tumor sólido, né? É um tumor sólido. Aí você tem fibroadenomas, amartomas, tem áreas de fibrose, né? E os cistos, faz parte de um conjunto de alterações que a gente chama de alterações fibrocísticas na mama, né? Que é a adenose, espessamento da glândula e cistos, né? Cisto é de conteúdo líquido, né? É de próprio produto de secreção mamária, né? Dos ductos. Certo. Então, no caso, os cistos podem ser puncionados? Pô, a gente punciona cisto quando tem dúvida, né, se ele é sólido, porque às vezes o líquido ele fica mais grosso quando tem mais proteína, quando tem processo inflamatório, e quando ele fica mais espesso, ele dá uma imagem parecida com um nódulo sólido. Então, às vezes a gente faz punção para distinguir se ele é sólido ou se ele é cístico. Às vezes o cisto ele cresce muito e dá muito sintoma na mulher, começa a sentir mais dor, então a gente punciona para dar alívio, né? Tem outros tipos de cisto, que é cisto complexo. Esses podem ter uma associação com câncer. É uma associação baixa, mas pode ter. Então, a gente faz também biópsia deles. Mas, na grande maioria das vezes, vai ser mesmo controle clínico. Controle, né? Certo. Doutor, outra pergunta foi a questão do o que é as microcalcificações. Certo. Assim, microcalcificação ela é uma representação radiológica, né? Uma alteração que a gente vê principalmente na mamografia, que pode representar algumas lesões na mama, né? Elas podem tanto ser a representação de alterações benignas, né? Que são aquelas calcificações mais grosseiras, né? Calcificações em pipoca, em casca de ovo, calcificações pontiformes, que estão mais associadas a lesões benignas, mas podem também ser calcificações suspeitas, né, que são microcalcificações pleomórficas, né, que tem várias formas, são ramificadas. Então, assim, depende das características das microcalcificações. Elas podem tanto estar associadas a lesões benignas, como estar associadas a lesões malignas ou pré-malignas, né? Daí a importância de, além de fazer uma boa mamografia, né, você levar para o mastologista, ele fazer a comparação com a mamografia prévia, saber como que foi a evolução dessas microcalcificações, para poder distinguir, né? Mas tanto lesões benignas podem se apresentar com calcificações, com microcalcificações, quanto lesões malignas e pré-malignas também podem, né? Certo. E a macrocalcificação, doutor? E o risco que ela traz na questão do câncer? Não, as calcificações mais grosseiras, elas estão mais associadas a lesões benignas, né? É aquilo que eu acabei de falar, as calcificações em pipoca, em casca de ovo, né? São calcificações mais grosseiras que estão associadas às lesões benignas, não são preocupantes. Já as microcalcificações pleomórficas, né? Elas estão mais associadas a lesões suspeitas, né? Então, essas que a gente tem que se preocupar mais. Certo. Doutor, uma pergunta aqui também foi você falou da mamografia, e hoje a gente tem dois tipos de mamografia, né? A convencional e a digital. E qual a diferença entre elas? A qualidade, né? A gente não tem, se eu não me engano, não temos nenhum trabalho comparando diretamente as duas para dizer qual que é a melhor. Mas na prática do dia a dia é muito mais vantajoso, fica muito mais nítido a gente visualizar pela digital, né? Ela tem menos falso positivo, né? E a gente consegue distinguir melhor as lesões, principalmente em mama mais densa, né? Naquela mama mais jovem que tem mais tecido fibroglandular. Certo. Uma beneficiária também perguntou, doutor, ela tem prótese mamária, no caso silicone. Certo. Existe maior risco de desenvolver um câncer de mama? Não tem essa associação, não. Inclusive, além de não ter essa associação, a gente consegue fazer o acompanhamento também dessas mulheres com prótese, sem aumentar o risco dela ter uma lesão não diagnosticada, né? Além de ter incidências complementares que a gente faz na mamografia, a gente complementa com ultrassom, existe a ressonância, né? Para avaliar melhor essas mamas e fazer o rastreamento adequado delas, né? O paciente, tanto que já colocou a prótese, quanto que a que está pensando em colocar, também não tem nenhuma restrição. Certo.
E existe alguma relação direta na amamentação e o câncer, doutor? Olha, direta não, mas assim, é um fator de risco, principalmente naquilo que a gente tinha te falado antes, né? Tem os lóbulos tipo 1 e quando a paciente tem a gestação e ela amamenta, tem a diferenciação dessas células no tipo 3. E isso deixa essas células do tecido fibroglandular menos suscetível ao câncer. Então, assim, a amamentação é um fator protetor. Entendi. Hoje a gente finaliza a nossa live falando de um assunto tão importante, que é o câncer de mama. A gente contou com a presença do Dr. Persis Araújo. Agradecemos a presença dele. Espero a gente estar aqui em outras lives, contando com o doutor. E até a próxima. Tchau!